Amados irmãos, a palavra do Senhor que hoje está diante de nós é a palavra de Joel. Na profecia de Joel, o capítulo 3, fala assim: Depois disso acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão visões, terão sonhos, terão visões, e vossos jovens terão visões. E naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre escravos e escravas, e farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse. E entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor, ela fala para nós, ela revela para nós tudo aquilo que tanto nós vivemos sonhando que o Senhor realize no meio de nós. Porque nos tempos em que vivemos, nós muitas vezes sentimos abalados, nós muitas vezes sentimos intimidados, ameaçados com as coisas deste mundo. O cristão vive oprimido diante de determinadas situações, porque ele, por fazer a vontade do Senhor, ele é perseguido. Isso é bíblico, é anunciado, é colocado já, é anunciado na palavra de Deus, que será perseguido por causa do nome do Senhor. Assim como o Senhor Jesus foi perseguido, assim também serão todos aqueles que quiser testemunhar a favor do Senhor, do nome do Senhor Jesus. E nós não podemos nos intimidar diante dessa situação. Nós temos que falar, que gritar, que nos lançarmos para o Senhor, nas águas mais profundas do sentimento, nas verdades mais testemunhadas. E aquela dedicação, todo o trabalho em prol do reino de Deus. Nós não podemos ter medo, mesmo que às vezes as pessoas, até mesmo aquelas mais próximas de nós, aquelas que estão diante de nós, que parecem ser verdadeiramente nossos amigos, nossos irmãos, muitas vezes fale contrário, nós temos que colocar tudo isso diante do Senhor, porque é unicamente Ele que nos importa, é unicamente a vontade dEle que nos importa, em fazê-lo a vossa vontade, fazê-lo com dedicação, com amor, sem medo de testemunhar a verdade, porque mesmo que o mundo pareça nos calar, nos intimidar, nós temos que confiar unicamente no Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos manda em favor do nosso próximo, do nosso irmão, sim, no fundo do nosso coração, porque o Senhor quer que nós façamos isso, porque é o único caminho, e é o único caminho que nos leva ao nosso Pai verdadeiro, mesmo que às vezes nos doa, muitas vezes nós nos sentimos abalados, muitas vezes nos sentimos sem coragem, sem capacidade, mas o Senhor, Ele enviará o vosso Espírito para nos dar toda essa condição, todo esse fortalecimento, porque muitas vezes as pessoas duvidam do Senhor, muitas vezes as pessoas duvidam que o nosso amor, a nossa crença possa chegar até o coração do Senhor. Nós não podemos ficar com medo. Que medo? Medo de quê? Se temos o Senhor, o nosso Senhor Salvador e o nosso Criador do nosso lado. Medo de quê? De quê? São tudo coisas menores, minúsculas, reduzidas. Por que temos medo? Ameaças virão, sempre virão, perseguirão. Porque se o meu coração, o teu coração está ligado ao Senhor, quer fazer a vontade do Senhor,
com certeza, tenha toda certeza que vamos ser perseguidos, não vamos ser intimidados, aniquilados, ameaçados, para não chegar a fazer a vontade do Senhor. Porque essa vontade do Senhor, essa grandeza pura e nobre do Senhor, é algo que assusta aquele que não é do bem, que assusta aqueles atos que não são de Deus. Tudo isso, o Senhor ele já nos anuncia, o Senhor já nos fala biblicamente, já não é? Desde o início das profecias, desde aqueles tempos antigos, ele já está falando de tudo isso. As profecias, lá nas profecias de Isaías, fala muito sobre a presença do Senhor em nossas vidas, que nós temos que confiar, porque o Senhor está, Ele nos ama verdadeiramente, Ele está ao nosso favor, Ele está junto conosco o tempo todo. E nós não podemos sentirmos intimidados diante de tudo isso. O inimigo ele tenta agir de todas as formas para nos aniquilar, ele tenta nos afastar de Deus de todas as formas, ele tenta nos jogar, voltar contra Deus, sendo que é Deus que nos está aprovando, apoiando, fortalecendo, e ao contrário disso é Ele que tenta nos intimidar, tenta nos derrubar, nos dar rasteira, e quer que nós olhamos para o Senhor como se o Senhor fosse contrário a nós, se Ele é o nosso protetor, é o nosso Criador, nosso amigo, nosso amado. O Senhor é a nossa razão, nossa proteção. Por que olharmos contrário? Aí nós então nos colocamos diante do Senhor, nós temos que enxergar com nossos próprios olhos um sentimento, aquele sentimento que está dentro de nós, que nos fortalece. Essa é a razão de estarmos aqui, essa é a razão de lutarmos, essa é a razão de abrirmos nosso coração e mostrar para o mundo que és o Senhor, o nosso Salvador, o nosso grande, o nosso forte, a nossa vitória. Nós não podemos nos rendermos a coisas deste mundo, porque esse mundo, ele é traiçoeiro, ele é enganador, as coisas deste mundo. Esse mundo fica afastado de Deus. Ele tenta nos desestimular de seguir. Se nós buscamos uma meta voltada ao Senhor, muitas vezes é visto por as cortinas da ilusão, da enganação, como se Deus não estivesse conosco, como se nós fôssemos impotentes, incapazes de fazer tal coisa que agrade a Deus. Muitas vezes aquilo que nós pretendemos fazer parece ser contrária, parece ser rejeitada, mas é o ser humano que age por si próprio. Não é verdadeiramente o sentimento de Deus que está agindo ali. Não é o sentimento de Deus que está nos colocando como imprestável, como um insuficiente, uma pessoa incapacitada. Porque Deus ele não vê as pessoas assim, mesmo que nós não estamos totalmente preparados, mas o Senhor dá-nos esse fortalecimento, dá essa condição de nos prepararmos para servir o Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso interior, todo aquele fervor interior que temos, quero que ele seja lançado a favor do reino de Deus, porque nós temos que nos lançarmos, nos prostrarmos diante do Senhor quando as coisas parecem não andar tão bem, em determinados momentos, quando as coisas estão maravilhosamente bem, agradecermos o Senhor, louvar o Senhor por tudo isso, e mesmo também na dor, mesmo também no sofrimento, mesmo também na decepção, louvarmos a Deus, porque Ele sempre está conosco, Ele aprova as boas coisas que fazemos em favor do seu reino, porque é o que Ele nos pede, é o que Ele nos espera das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque a sua palavra é eterna, é plena, é ela que nos faz feliz, realizado diante do Senhor, os testemunhos de nossas vidas, mesmo aqueles que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas o Senhor conhece o nosso sentimento, aquele sentimento de gratidão, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos momentos que tudo parece ter ido água abaixo, derrapado, caído, mas o Senhor vai nos levantar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos trazer de volta para o mundo ao qual Ele espera que nós possamos agir, porque nós não podemos ter medo, nós não podemos sentirmos derrotados, porque a vida aqui é uma luta contínua a favor do reino de Deus, porque aqui essa é uma luta que nos levará a Deus. Por isso, esse é o prêmio maior de nossas vidas, esse é o prêmio que tantos esperamos em nossas vidas. É o prêmio que nos pode levar à santidade, é o prêmio que nos leva à salvação, é o prêmio máximo de uma vida de alguém. Esse alguém que nós
nos colocamos, que somos nós, que somos cada um de nós. Nós não podemos deixar por essas coisas vacilonas do mundo, essas coisas que nós vemos todos os dias, que as pessoas começam a acreditar em coisas humanas e amanhã já estão chorando lágrimas porque aquilo foi pura enganação. Não gerou nada que pudesse ser ponderável na vida das pessoas. As pessoas se apegaram tanto com as coisas humanas e de repente amanhã está sofrendo e chorando, com depressões, com dores no seu coração totalmente abalados. Tudo aquilo o decepcionou, as coisas deste mundo, trouxeram grandes frustrações em suas vidas, em sua família, em seus filhos, em seus negócios, porque não foi tudo lançado, colocado na mão de Deus, porque não foi essas coisas colocadas na mão do Senhor, foi colocado pelo mundo, lançado ao mundo, quando na verdade nós temos que colocar todos os nossos ideais, todos os nossos objetivos, tudo aquilo na mão do Senhor. Mesmo que muitas vezes parece praticamente impossível de acontecer, mas o Senhor está conosco. Quantas coisas muitas vezes nós fazemos, criamos nossos projetos e parece que tudo vai desabar, nada vai se realizar, sentimos abandonados, sentimos enfraquecidos, mas o Senhor, Ele coloca a sua mão no tempo certo, no seu tempo, Ele mostra que com Ele tudo é possível. Quantas vezes as coisas parecem tão difíceis em nossas vidas e até choramos diante de determinadas situações, porque parece que estamos abandonados. Nós vemos histórias na Bíblia, assim, em determinados momentos, lá em Apocalipse, o sofrimento de João nas ilhas de Patmos, que sentia-se abandonado, rejeitado, totalmente isolado. O seu sofrimento, mas ao fim tudo se resolveu. Porque o Senhor, Ele não abandona ninguém, Ele não rejeita ninguém, Ele ama todos. O ser humano, sim, ele é imperfeito. O ser humano, sim, ele age por si próprio, achando que sabe tudo. Mas o sentimento de Deus é diferente. O sentimento de Deus, Ele quer tratar todos com igualdade. Ele mostra que Ele trata com igualdade, Ele faz igualdade a todos, justiça a todos, amor a todos. Porque Ele é a perfeição. Ele é o amor verdadeiro, Ele é um nobre sentimento. Porque o Senhor, Ele não tem discriminação, Ele não faz distinção de ninguém. Nós, humanos, é que somos, que vivemos afastados. E muitas vezes não queremos converter nosso coração, a nossa alma, mudar de atitude, porque de tal forma, muitas vezes, agindo como pecador, achamos satisfeitos, porque as coisas desse mundo, momentaneamente, parecem boas, mas sem termos consciência das consequências de tudo isso, o desastre que virá depois, as catástrofes que poderão se suceder por estar afastado de Deus. E aqui tudo isso que é anunciado, que fala que no final de tudo isso, nós seremos, todo aquele que confiar no Senhor, ele vai ser resgatado. Ele vai ser resgatado porque ele no meio, dentro desse resto, né, de Jerusalém, será aqueles que foram chamados pelo Senhor. Todo aquele que confiar no Senhor, todo aquele que se entregar no Senhor, entre os sobreviventes, eles serão todos esses que o Senhor vai ter chamado, vai ser eles o chamado do Senhor, porque Ele entregou sua vida, Ele confiou na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, no poder do Senhor, e por isso, tudo isso será mudado, será transformado. A nossa fé, a nossa crença em tudo isso, que a obra do Senhor pode acontecer, está acontecendo e vai acontecer, vai continuar acontecendo, porque o Senhor, Ele pode tudo, Ele tem o poder em suas mãos, Ele ama todos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso sentimento, Ele conhece toda a nossa vida. A nossa vida é como um livro aberto diante do Senhor. O Senhor está vendo tudo isso, mas nós precisamos nos reconhecermos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser melhor a cada dia. Senhor, eu quero me derramar diante de Ti. Não somente falando essas palavras, mas sim no próprio sentimento, vivendo aquilo que eu estou falando. Vivendo aquilo que eu estou falando, porque só falar não justifica.
Há vários ditados que pode se dizer que até um papagaio fala, mas o sentimento verdadeiro, o sentimento real, o compromisso com as coisas de Deus é diferente. É algo que o Senhor espera das nossas atitudes, que nós mudamos nosso pensamento, que nós acordamos para Deus, que nós acordamos para viver a mensagem de Jesus, que nós despertamos para sermos melhores, para sermos testemunho de vida, sermos um espelho, uma luz para o mundo. Nós precisamos, daqui para frente, termos convicção que é necessário essas nossas atitudes, porque nós somos a primeira pessoa que temos que dar testemunho, não nós esperarmos pelas atitudes dos outros, mas sim nós sermos iniciantes, nós pegarmos o caminho do Senhor e seguirmos firmemente, fielmente, por toda a nossa vida, com a confiança e a certeza que o amor de Deus vale a pena e nós seremos vencedores um dia na graça do Senhor. Isso é a maior de todas as realidades. Amém.